O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. O primeiro e o segundo versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E assim escreveu o apóstolo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Amado e bondoso Pai, seja louvado o Teu nome mais uma vez. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, tudo pertence a Ti. Tu és digno de recebê-los. E nós Te louvamos e bendizemos por esta graça de podermos Te cultuar como Tua igreja, como templo de pedras vivas. Senhor, Te pedimos graça e misericórdia para esse instante em que a Tua palavra será exposta, Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode nos capacitar, tanto para falar quanto para ouvir, porque essa é a Tua palavra, não é palavra de homem, Senhor. E só a Tua graça se estabelecendo na transmissão, na audição, na compreensão, Senhor, e na aplicação que glorifica o Teu nome. Te pedimos graça, Senhor, Teu favor. E se acha da Tua bênção, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, antes de entrarmos realmente no nosso texto de hoje, eu preciso dar 2 esclarecimentos rápidos sobre o sermão de hoje pela manhã. 2 irmãos me procuraram e de forma muito abençoadora e atenciosa. Isso é muito bom e isso é muito abençoador para nós, tanto para quem prega quanto para a igreja. 2 esclarecimentos rápidos. Talvez quem não prestou tanto atenção não tenha percebido isso. O primeiro é quanto àquela parte dos tesouros que não devem ser ajuntados na terra. Estou me referindo ao texto de Mateus 6, 19 a 21, quando Cristo diz ali: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. E na exposição, num período de exposição, eu coloquei algumas coisas próximas de nós, como por exemplo, pessoas que estabelecem metas e alvos que se tornam os tesouros das suas vidas. E eu coloquei, por exemplo, uma graduação, um mestrado, um doutorado, questão de casa própria também. Essas coisas não são pecado, não são errado, sonhá-las e buscá-las, conquistá-las, de forma alguma isso não é pecado. O pecado é quando essas coisas se tornam o foco da nossa vida e nos afastam de cultivarmos e de ajuntarmos os tesouros no céu. Então, se você tem esses sonhos, continue com eles e glorifique a Deus com eles. Agora, que eles não sejam o foco da tua vida. Então, que isso fique bem claro. Aos que não estavam aqui pela manhã, você pode depois, durante a semana, ouvir o sermão da manhã e vai entender por que estou dando aqui esse esclarecimento. Então, essas coisas não são pecado, elas não são erradas. O erro e o pecado consistem em tornar estas coisas o meu tesouro, a minha meta de vida. E eu empreendo todos os meus esforços para isso, em detrimento de ajuntar tesouros no céu. Essa é a grande questão. E o segundo esclarecimento dentro disso também é o que é esse tesouro no céu, o que é ajuntar esses tesouros no céu. Eu falei talvez apenas num parágrafo, e talvez não tenha dado para ficar muito claro, então eu quero colocar isso aqui. Os tesouros no céu consistem em amar a Deus acima de todas as coisas, crescer em adoração, crescer no conhecimento da Sua palavra, tê-la como aquilo que é realmente algo de mais precioso que Ele deixou para nós, para o conhecermos, para nos relacionarmos com Ele. Orar de verdade, praticar as boas obras que Ele deixou para nós de antemão, para que andássemos nelas. Basicamente, estes são alguns dos tesouros que se pode ajuntar nos céus. Fazer o bem sem olhar a quem, para que naquele dia, quando chegar, ouçamos: eu estava nu e tu me vestiste, estava preso e foste visitar-me, estava sedento e tu me deste água,
coisas desse tipo se constituem nos tesouros que nós ajuntamos no céu. E é claro, isso tem relação com o galardão que Ele nos dará por sua graça e por sua misericórdia, aos que buscam andar e viver em fidelidade. Então, espero que tenha ficado claro agora para os irmãos, tanto a questão dos tesouros na terra e a questão dos tesouros que são ajuntados no céu. E mais uma vez, louvo e agradeço a Deus pela vida dos irmãos que me falaram isso. Deus os abençoe ricamente. Então, aqui indo para o nosso texto, na carta aos Romanos, no capítulo 12, o primeiro e o segundo versículos. Talvez seja um dos textos mais conhecidos, ou talvez alguns até tenham decorado isso na mente. Esses dois primeiros versículos aqui do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é costume, digamos assim, do apóstolo Paulo, e quando observamos em outras cartas como ele escreve, ele começa a expor, ele começa a trazer ensino, doutrina, admoestação, exortação, e chega a um ponto que ele diz, portanto, ou então, pois. Então, essas conjunções trazem à tona tudo que ele colocou anteriormente. Neste caso aqui, tudo que Paulo veio ensinando aos irmãos da igreja de Roma, do primeiro capítulo até o final do capítulo 11, mostrando ali, expondo como estava a corrupção, a degeneração, a promiscuidade, prostituição ali do Império Romano. Paulo é bem claro e enfático quanto à questão das orgias que eles praticavam, quanto à questão do homossexualismo, do lesbianismo. Ele coloca ali a questão da torpeza de homem com homem, que deixaram as vias normais da relação sexual para então se inflamarem em seus pecados e receberem nos seus corpos a devida paga pelos seus pecados. Ele vai colocando depois sobre a questão do Evangelho, que é o tema central ali, versículo 16 e 17, dizendo que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Depois ele vai colocando sobre a questão da corrupção de todos os homens, todos encerrados embaixo do pecado, todos na mesma posição, ninguém melhor do que ninguém, todos mortos em seus delitos e pecados. Depois ele vai apresentando agora a justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a nossa justificação. Ele vai falando sobre a questão do Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações, para nos fazer conseguir conquistar e viver estas coisas. Depois, no 6º e 7º capítulo, ele vai falando sobre a questão do pecado. Ora, vamos viver para o pecado, nós os que para eles morremos? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. No 7º capítulo, ele dá um brado, porque ele começa a perceber que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, esse é o que ele acaba fazendo. E ele exclama ali, dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele termina dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E inicia no 8º capítulo dizendo, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nesse 8º capítulo, há verdades e coisas tremendas para as nossas vidas. E eu quero que você vá comigo para lá, para o 8º capítulo. Eu quero que você observe comigo aí. Folhei algumas páginas atrás e observe comigo no 8º capítulo. Ele vai falando sobre o pender para o Espírito, o pender para a carne. Depois ele vai falando sobre a questão da nossa filiação em Cristo, dos versículos 12 a 17. Aqui no versículo 18 ele deixa algo importantíssimo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele começa dizendo que a própria criação geme, anseia por esse dia, o dia em que Cristo vai voltar e de fato então agora redimir os seus filhos, porque juntamente com os filhos de Deus, a criação também será restaurada. E ela geme e sofre por causa do pecado do homem também, e aguarda o dia que Cristo vai voltar também, tanto quanto nós. E aqui então, a partir do versículo 26 ao 30,
ele vai falando sobre o Espírito Santo como aquele que nos auxilia em oração. E no versículo 28, algo importantíssimo também que devemos sempre ter em mente, no mesmo espírito da lição da escola dominical de hoje, devemos sempre ter na memória este versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui no versículo 29, ele diz que bem é esse, porquanto aos que de antemão conheceu. Isso aqui tem a ver com antes do começo dos tempos, tem a ver com a eternidade. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, tudo que acontece em nossas vidas, Paulo escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que tudo que acontece, ou melhor dizendo, o próprio Deus coopera, trabalha junto com cada um dos eventos das nossas vidas, para nos conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Na continuação aqui, no versículos 31 até o 39, ele vai colocando um pouco da situação que os irmãos de Roma enfrentavam. Perseguição, morte, muitos iam para a arena, tinham suas casas queimadas, eram colocados nos postes das ruas e serviam de iluminação. O imperador dizia: vocês não dizem que são a luz do mundo, pois vocês vão iluminar a minha cidade. Colocavam os cristãos nos postes e os queimavam, para que eles então iluminassem as vias. Eram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras ou serem mortos pelos gladiadores. Mas Paulo vem e escreve aqui dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E no 37 ele afirma algo também importantíssimo para nós, para termos em mente. Em todas estas coisas, perigo, tribulação, fome, nudez, espada, em todas estas coisas, passando por elas, sofrendo estas coisas, em todas elas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele diz que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos capítulos 9 ao 11, ele vai falando sobre a questão de Israel, mais especificamente falando. Ora, ele vai dizendo: se Deus quis estabelecer ou criar alguns vasos para honra e outros para desonra, o que podemos nós dizer a respeito disso? Ele é o Criador, ninguém pode perguntar: o que fazes? Ou por que fazes? E ele vai colocando isso aqui, dizendo que a verdadeira descendência de Abraão é a que é da fé, e não a do sangue. E ele aqui vai dizendo que nós, a igreja de Cristo hoje, somos o Israel de Deus, o povo de Deus. E no finalzinho do capítulo 11, tão conhecida aqui essa doxologia, inclusive há um cântico: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quando ele chega aqui nesse ponto, depois de expor tudo isso, Paulo vem agora e diz: rogo-vos, pois, irmãos. E o que significa isso? Paulo leva em consideração aqui agora como deve ser o modo de viver de um cristão, de um verdadeiro adorador, de alguém que serve a Cristo, que é um discípulo de Cristo. E ele vai colocando aqui então, tendo em vista quem Deus é, tudo quanto ele fez para o seu povo, diante dos seus mandamentos, da sua graça, como é que o seu povo deve viver então? Ele fala aqui sobre sacrifícios. Mas antes de falar dos sacrifícios, quando ele fala aqui, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, ele leva em consideração Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus que vem em Cristo, na morte e ressurreição do seu Filho. Porque qual era o nosso destino? O que é que estava reservado para nós? A condenação, a morte e o inferno. Mas ele, em sua infinita graça, nos salvou e nos justificou em seu Filho Jesus Cristo.
Então, por essas misericórdias que foram apresentadas aqui do primeiro capítulo até o 11, Paulo vem dizendo: eu rogo a vocês, eu faço um pedido enfático, eu peço a vocês de todo o coração, que vocês apresentem os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. É claro que Paulo está falando para aqueles que conheciam um pouco da cultura judaica, conheciam também o Antigo Testamento e conheciam a questão do ambiente de culto, que no passado tinha tudo a ver com sacrifícios. Quando Arão foi instituído como sumo sacerdote, e quando ali, a partir dele, de Moisés, a lei foi instituída, as leis civis, as leis cerimoniais que envolviam sacrifícios, o povo fora ensinado a sacrificar. E Deus deixou prescrito de maneira detalhada como deveria ser cada um dos sacrifícios, pelos pecados ocultos e por cada um dos outros pecados que ele alista ali. Mesmo aqueles que tinham poucas condições, tinham também como levar o sacrifício para oferecer ao Senhor para a expiação dos pecados. O ambiente de culto, então, naquela época, era um ambiente que não tinha um cheiro agradável. Quem aqui já pôde ir a um matadouro? Não é simplesmente a um açougue, mas a um matadouro, onde eles realmente abatem os bois. Se alguém aqui já esteve perto de um lugar como esse, sabe como aquele cheiro do sangue forte chega a ser insuportável. Se você estiver no meio, você vai começar a passar mal e você vai querer sair dali o quanto antes possível. Esse era mais ou menos o cheiro que havia naquela época. O cheiro de sangue, daqueles animais sendo sacrificados e mortos, e o povo ali junto com os sacerdotes. Era um cheiro fortíssimo. E Deus não abria mão disso. Alguns às vezes se perguntam, por que em Levítico 10, por exemplo, por que Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram porque levaram fogo estranho? Se você ler atentamente o texto, você vai ver que eles levaram incenso. O incenso é algo que tem um cheiro agradável. E eles levaram aquilo para tentar amenizar um pouco o cheiro do sangue. Mas o que foi que houve com eles? Veio então fogo do altar e fulminou os dois filhos de Arão. Porque tudo que Deus pede deve ser feito como Ele requer e como Ele ordena. E Ele não abre mão disso. No passado, então, havia estas coisas. Quando paramos, por exemplo, para lembrar também de Uzá, quando estava conduzindo a arca em carros de bois. Saul havia morrido já há algum tempo, Davi fora consagrado, constituído rei sobre todo Israel, e em toda aquela alegria diante do Senhor, eles trouxeram a arca, ou tentaram trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas na primeira vez eles fizeram isso em cima de um carro de boi. Mas nós conhecemos a prescrição da lei, que diz como é que a arca do Senhor deveria ser conduzida e carregada. Deveria ser carregada nos ombros dos levitas, e não colocada em cima de um carro de bois. Uzá, com toda boa intenção, quis segurar a arca que estava caindo, e ele foi fulminado também, assim como Nadab e Abiú, filhos de Arão. Quando nós vemos isto, nós entendemos um pouco do que Paulo está querendo colocar aqui. Apresentar significa oferecer mesmo. É o mesmo sentido do que era feito no passado, de oferecer realmente um animal em sacrifício ao Senhor. E Paulo vai se referindo aqui à questão do culto. Não era necessário mais se levar os animais. Ponto. Isto é fato. O sacrifício de Cristo foi o último e definitivo sacrifício pelos pecados do povo de Deus, do seu povo eleito. Mas agora, de outra feita, de outra maneira, é apresentado aqui um sacrifício que deve continuar acontecendo. É um sacrifício que acontece muito mais do que no exterior, acontece no interior de cada um de nós, no coração. E tem a ver com uma entrega completa ao Senhor. E o que Paulo está querendo levar em consideração aqui é todo o nosso ser. Quando ele fala de corpo, não é simplesmente o exterior. Inclusive porque ele estava escrevendo para a igreja de Roma, que diziam que o corpo era mau, a matéria era má, e que o espírito é que era bom.
que a matéria e o corpo deveria sofrer, deveria penar para obter a salvação e a purificação do espírito. Mas não é isso que Paulo evoca aqui. Paulo fala de todo o nosso ser, corpo e alma, entregues e colocados, apresentados em sacrifício ao Senhor. E o que se entende então por um sacrifício vivo? A adoração instaurada por Cristo, quando ele fala ali com a mulher no Evangelho de João, no 4º capítulo, ilustra um pouco e mostra um pouco para nós disto. Os sacrifícios não consistiriam em vidas de animais, mas seriam as vidas dos próprios adoradores. Mas por ser um sacrifício vivo, seria um sacrifício em vida. A morte que se evoca aqui, o sacrifício que se evoca aqui é a morte do ego, é a morte do eu, que é sacrificado diante do Senhor para que Cristo cresça, para que Cristo apareça, para que Ele seja louvado e glorificado nas nossas vidas. Eu e você temos que apresentar diante do Senhor todo o nosso ser, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Por melhor que seja através do sacrifício que venhamos a trazer, dedicação talvez de tempo para um ministério, ou outras coisas a mais, se todo o nosso ser não está envolvido nisso, se não há realmente um sacrifício vivo, ele não será aceito por Deus. O sacrifício vivo, então, de maneira simples, se refere a nós mesmos sendo apresentados diante do Senhor, como um sacrifício realmente vivo, uma morte em vida, o eu sendo sacrificado por causa de Cristo e para a glória de Cristo. Um sacrifício santo. Isso aqui traz a ideia de exclusividade. O Senhor não vai dividir aquilo que é apresentado a Ele, a oferta que é apresentada a Ele, ou seja, nós mesmos. Ele não vai nos dividir com outros deuses, Ele não vai nos dividir com outras coisas. Esse sacrifício é restrito, é específico. Deus nunca vai aceitar uma oferta dividida, fragmentada. Ou é tudo, ou é nada. Com Deus não há meio termo. Santo significa separado, diferente, trazido para algo especial. Fomos separados por Deus em Cristo para sermos seu povo de propriedade particular, para oferecermos sacrifícios de lábios que realmente professam o seu nome e que buscam viver para a sua glória. Esse sacrifício santo significa exclusividade. Não haverá divisão. Deus não vai aceitar um coração dividido. Como lemos no texto, inclusive citando pela manhã, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir ao Senhor e ao mundo. Não podereis servir ao Senhor e a ti mesmo. Um sacrifício agradável. O Senhor não aceita algo que não esteja de acordo com o que foi estabelecido na sua palavra. O sentido de agradável não é simplesmente que Deus vai chegar e vai sorrir diante do que fizermos. Que maravilha! Que coisa linda que o meu filho fez para mim, que a minha filha fez para mim. Veja que maravilha que essa igreja fez. Que culto agradável. O sentido não é este. Não tem a ver com estrutura, com estética, com beleza plástica, ou com valor, ou o que quer que seja. Mas tem a ver com tudo que foi feito de acordo com o que Deus deixa na sua palavra. Muito embora os sacrifícios no passado fossem mais visíveis, os animais eram mortos, aquele sangue ali era espargido, havia aquele cheiro do sangue dos animais, o Senhor sempre esteve, mesmo naquela época, muito mais interessado no coração dos adoradores, no coração do seu povo, do que simplesmente na oferta que era levada, que era trazida diante dele. O interesse dele sempre foi no coração. Um exemplo disso já está em Gênesis. Abel teve o seu sacrifício aceito. Caim teve o seu sacrifício rejeitado. E aqui é claro que pode-se falar sobre a questão de eleição. Deus aprovou, recebeu, escolheu Abel e rejeitou Caim. Pode-se colocar isso também. Mas no decorrer da narrativa de Gênesis, nós vemos muito bem, na própria conversa do Senhor com Caim. Quando o Senhor diz: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Contudo, se procederes mal, o pecado jaz à porta,
O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. A questão de fazeres o bem ali é fazer aquilo que é certo diante de Deus, de acordo com a sua palavra, com a sua ordem, com os seus mandamentos. É a mesma coisa quando se refere aqui ao sacrifício agradável. Tem que ser como o Senhor diz. Tem que ser de acordo com a sua vontade, com o gosto dele. Se é que podemos dizer que Deus tem gosto. Mas é de acordo com a sua vontade, como ele prescreve na sua palavra. Não é como eu quero, não é como eu gosto, não é como eu acho que tem que ser. É como Deus diz em sua palavra. Este é um sacrifício agradável. Um exemplo disso está no segundo livro das Crônicas, no 7º capítulo. O templo fora construído e agora chegou o momento de dedicar o templo. Na narrativa ali do texto, você vai poder ler esses capítulos ali, 3º, 4º, 5º, 6º, até o 7º, do segundo livro das Crônicas. Os sacerdotes fizeram tudo o que deveriam fazer, separaram e prepararam as ofertas, se consagraram, se santificaram, para então a dedicação do templo. E o texto ali é claro, quando Deus vem e mostra ali, e manifesta ali a sua aprovação, que foi algo agradável a ele. A sua presença então encheu todo aquele lugar. Os próprios sacerdotes não conseguiam ficar de pé para servir, para ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo naquele dia, porque o Senhor se agradou do que eles fizeram, porque eles seguiram todo o caminho que Deus prescreveu e indicou para que eles andassem, para que eles apresentassem as ofertas e dedicassem o templo. Então, quando este caminho é seguido, quando este nosso corpo, quando o nosso ser é apresentado, é colocado diante do Senhor como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável, isso então se constitui no culto racional, no culto lógico, no culto inteligente e sábio, de alguém que conhece a Deus, que conhece a sua palavra e sabe como ele quer ser adorado, sabe como ele quer ser servido pelo seu povo, pelos seus filhos e adoradores. O culto que nós, criaturas racionais, devemos oferecer é este apresentado pelo Senhor. Não pode ser diferente, não pode ser com achismos, não pode ser com novidades. Temos que fazer aqui, vamos mudar um pouco, né? Vamos fazer diferente, porque assim todo dia ninguém aguenta. Nós devemos usar a criatividade naquilo que podemos usar. Sim, o Senhor nos deu inteligência, sabedoria, criatividade para usarmos. Ele mesmo deu. Agora, tudo deve ser usado de acordo com os princípios que Ele estabelece na sua palavra para nós. Do contrário, não será aceito. Por melhor que seja a intenção, por melhor que seja a estrutura, Ele não aceitará se não for de acordo com o caminho que Ele nos dá na sua palavra. Esse adjetivo aqui, culto racional, que é lógicos, como está aqui no grego, também poderia ser colocado como culto espiritual. E por que poderia ser também colocado como espiritual? Porque a Deus só se adora espiritualmente. Lembram novamente aqui, citando aquele texto da mulher samaritana, no Evangelho de João, no 4º capítulo? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito porque Ele é espiritual. Só aqueles que realmente são salvos, aqueles que nasceram de novo, poderão oferecer sacrifícios ao Senhor por meio de Cristo Jesus. E isto tem que ser também em verdade. E o que significa em verdade? De acordo com o que Ele nos mostra, nos revela na sua palavra. Porque Ele mesmo é a verdade e a sua palavra é a verdade. Tem que ser de acordo com os seus mandamentos e com os seus preceitos, que são a verdade, que são autoridade para as nossas vidas. Em segundo lugar, então, aqui ele vem no 2º versículo e diz: depois de fazer tudo isso, depois de apresentar todo o nosso ser como se deve, agora, Paulo acrescenta algo aqui e diz: e não vos conformeis com este século. Lembrando aonde aquela igreja estava. Aquela igreja estava ali dentro do Império Romano, no meio de gente pagã, idólatra, homens corruptos, gente má, cruel, egoísta, gente que odiava a Deus, que odiava a sua palavra e não tinha intenção alguma de se voltar para Deus.
E Paulo está escrevendo aqui dizendo: além de fazer isso, vocês também agora têm que fazer isto. E não vos conformeis com este século. Século aqui tem a ver com o mundo, tem a ver com o sistema, tem a ver com aquele mundo que geria, digamos assim, o império, com as suas filosofias, com seus conceitos. É isso que ele está querendo dizer aqui com século. E quando ele diz não vos conformeis, o sentido é de não tomar a forma, é de não seguir os seus passos, é de não se deixar enredar pelos seus convites, pelas paixões, pelo vislumbre que era apresentado pelo mundo. Porque venhamos e convenhamos, o mundo tem os seus atrativos. O mundo sabe fazer a propaganda dos seus prazeres, das suas paixões. Nós lutamos dia após dia, semana após semana. Cada um de nós sabe das suas demandas quais são. Sofremos pressão de todos os lados para que cedamos aos clamores do mundo, às suas paixões, aos seus desejos, às suas ciladas. Naquela época não era diferente. E Paulo vem e se refere aqui a este século, a este mundo, a esse sistema, para que os irmãos de Roma não tomassem a forma, não se deixassem enredar, enlaçar pelas suas ciladas, pelos seus convites, pelos seus ardis, por cobiça, por desejos e por paixões. Em contrapartida ele diz, ao invés disso, vocês devem ser transformados pela renovação da vossa mente. E é por isso que ele diz, mas transformai-vos. Ao mesmo tempo, esse ato aqui ele é passivo, ele é ativo. Quer dizer, se deixar transformar pela palavra de Deus, pela mente de Cristo, pelo Espírito Santo que passou então a habitar naqueles que são filhos de Deus. O sentido é de que os crentes devem ter o caráter transformado pela santidade de Cristo, pela santidade que vem da palavra de Deus. Lembram da oração do próprio Cristo em João 17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que ele está falando aqui para os irmãos de Roma. E aqui pela renovação da vossa mente. Isso aqui tem a ver com a vontade, tem a ver com o poder de decisão, de escolher entre o bem e o mal, entre fazer aquilo que é certo e o que é errado diante de Deus. Não adianta ter a fé correta, que é chamada de ortodoxia. Não vai adiantar ter a mente correta, o pensamento correto, ortopatia. E também não vai adiantar ter simplesmente estas coisas na mente, se não houver a prática correta, a ortopraxia. É um caminho que deve ser seguido. Fé, razão e prática condizente, em harmonia com essas duas coisas. Aí é onde entra a vontade. Eu creio no que é certo, eu penso no que é certo, e eu faço o que é certo de acordo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui. Em se deixar transformar pela palavra de Deus, que nos traz a fé correta, o pensamento, a mente correta, e também nos indica a prática correta diante de Deus. A contemplação de nossa salvação deve estar voltada para as misericórdias de Deus. Nenhum de nós poderá trilhar estas coisas, senão pela graça e capacitação e poder que vem do Espírito Santo. Nenhum de nós tem poder de por si só colocar em prática estas coisas. É somente pela ação graciosa e misericordiosa do Espírito Santo que nós conseguimos colocar estas coisas em prática. O princípio, então, que é estabelecido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, é que faz com que essa santidade proposta por Deus aconteça em nossas vidas. Mas ainda assim, nós temos a nossa parte, a parte que nos cabe, a nossa responsabilidade de cultivar a nossa vida com Deus, através da leitura, meditação e prática da palavra, através da oração sincera, verdadeira. Precisamos ter tempo com isso, fazer aquilo que é correto e que é certo, de acordo com os mandamentos que Ele nos dá. E aqui então, tendo trilhado esse caminho, nós experimentamos então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como Ele coloca aqui, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Seguindo então esse caminho, nós desfrutamos da presença de Deus e das bênçãos que vêm da sua comunhão, da sua bondade e da sua misericórdia. Em sua palavra, ele nos deixa, em alguns pontos, a sua vontade muito clara, como por exemplo na carta que o próprio Paulo também escreve à igreja de Tessalônica, a primeira carta aos Tessalonicenses, no 4º capítulo, dos versículos 1 ao 4, onde ele ali escreve: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, semelhante ao que nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 12, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo. Continueis, progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos, por intermédio do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Corpo aqui tem a mesma conotação do que ele coloca, é todo o nosso ser, colocado diante de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nós conhecemos talvez muito bem esse texto. Talvez vocês já tenham ouvido sem dúvida alguma, e eu creio que já ouviram sermões realmente muito melhores do que este, nesse texto aqui. Mas a minha pergunta hoje aqui é muito simples. Você que talvez já conhece esse texto há muito tempo, o quanto dele você já tem aplicado à própria vida? O quanto disso você tem ensinado para a esposa, para os filhos? O quanto você tem espelhado e vivido isso nos lugares por onde você anda, aonde você estuda, onde você trabalha, aonde você vive? Você tem consciência de que você é um sacrifício vivo, de que você e eu somos um sacrifício ambulante, que deve ser oferecido a Deus diariamente para o seu louvor e para a sua glória? Dentro das aplicações aqui, nós precisamos aprender, sem dúvida alguma, a apresentar o nosso ser, todo o nosso ser como um sacrifício vivo ao Senhor. Todos nós aqui temos pecados. Alguns até falam que há pessoas que têm pecados de estimação, que nunca deixam, nunca largam, estão sempre com ele, sendo alimentados ano após ano. Como então poderemos apresentar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável, se nós estamos, ao invés de cultivar a vida com Ele, estamos cultivando pecados, estamos cultivando o ego, estamos cultivando as nossas vontades para que sejam feitas e estabelecidas, estamos colocando sempre em evidência os nossos desejos e até paixões também. Naquela época, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Se este homem entrasse em pecado para oferecer sacrifício, este homem morreria. Se nós estivéssemos na mesma posição que o sumo sacerdote naquela época, será que sairíamos vivos do altar? Como é que temos vindo a este lugar para nos reunir como povo de Deus, como corpo de Cristo, para oferecer sacrifício a Ele? Nós chegamos aqui com os corações realmente preparados para esse momento, tanto pela manhã quanto à noite? Ou será que nós temos um botãozinho que quando subimos as escadas, ou então subimos aquela rampa, ligamos o botão antes de adentrar por estas portas? A vida de culto ao Senhor é algo extremamente sério. Nós temos tanto o nosso culto particular, o culto pessoal, sim, a nossa vida deve ser um culto constantemente. Mas há também os momentos em que Ele separou, reservou e quer que haja o culto público, como estamos prestando aqui no dia de hoje. E como andam tanto o nosso culto devocional e pessoal, e como anda também o nosso culto público? Quando entramos aqui nesse lugar, quais são nossas preocupações? O que é que toma a nossa mente e nosso coração? Será que estamos aí talvez atentos como críticos de plantão para ver se o liturgo vai comer S's, talvez comer R's?
Se ele vai falar alguma coisa indevida, inadequada? Será que estamos aqui para realmente ouvir a palavra de Deus? Ou talvez pegar o pregador numa falta e dizer, esse pregador aqui, ele errou nisso, errou naquilo, não sei o que tal. Ou será que estamos aqui realmente, entramos aqui ávidos, com expectativa de adorar o Deus vivo, de como seus filhos e como seus servos realmente o adorarmos em espírito e em verdade? Eu coloco isso porque nas igrejas por aí afora isso acontece. A situação que eu coloquei aqui no começo de esclarecer, os irmãos que vieram a mim vieram em integridade de coração, e eu louvo a Deus pela vida deles. E continue fazendo. Se eu fizer, não me abençoe, continue fazendo. Isso glorifica a Deus e abençoa a igreja. Mas como estão os nossos corações? Será que realmente nos preparamos para chegar aqui, entrar nesse lugar, e quando sairmos, voltarmos a viver do mesmo jeito? Saímos aqui, parece que nada aconteceu, parece que não cultuamos, parece que Deus não falou, nada parece que foi relevante, e voltamos a viver do mesmo jeito, a partir de amanhã, na segunda-feira. Ou talvez estamos aqui durante o culto, pensando no que vamos fazer depois do culto, para onde vamos, se vai ser uma lanchonete, se vai ser um restaurante, ou se vamos para casa, ou isso, ou aquilo outro. Ou se estamos pensando em talvez pegar algum programa depois. O que é que toma a nossa mente quando estamos aqui sacrificando ao Senhor? Será que o intuito do nosso coração realmente é adorá-lo? Oferecer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Nossos relacionamentos, como andam? Enquanto pais, filhos, enquanto marido e mulher, os namorados, os noivos, os estudantes, os funcionários, os patrões, como andam os relacionamentos? Temos buscado oferecer um sacrifício realmente vivo, santo e agradável ao Senhor nessas instâncias de nossos relacionamentos? Como estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão buscando olhar para aquilo que é reto, para aquilo que é bom? Para onde os nossos olhos estão olhando? Nossas mãos, o que estão fazendo? Estão trabalhando no quê? Para quê? Em relação ao mundo, é tão mais fácil assumirmos a forma do mundo do que nos opormos a ele. É muito mais fácil sermos, me permita uma expressão, um Maria vai com as outras, do que sermos o diferente, do que sermos sal e que sermos luz. Viveremos situações extremamente difíceis. Por exemplo, em rodas, em ciclos de conversa hoje, se por exemplo for levantado a questão do homossexualismo, do lesbianismo, você vai se posicionar? Ou você vai se omitir? Ou você talvez vai dizer, não, nós amamos, você vai gaguejar e não vai assumir posição nenhuma. Quando se fala de impostos, quando se fala dos jeitinhos, você vai buscar fazer aquilo que realmente é correto, mesmo que custe a você, ou você vai querer fazer os jeitinhos ou os arrumadinhos como o povo lá fora faz? Uma coisa bem simples, bem simples. Você está no trânsito e você não pode fazer aquela curva em determinado ponto. Mas na rua seguinte é uma contramão. Você pode dar uma roubadinha para não ter que fazer todo um retorno, talvez no quarteirão, ou talvez um pouco mais e perder mais tempo. O que você vai escolher? Talvez você esteja atrasado. Você vai fazer o que é certo, ou você vai dar a roubadinha? Eu me esforcei para cumprir o meu compromisso, porque eu sou uma pessoa de palavra. Talvez você use esse argumento. Transformar-se de acordo com a palavra de Deus implica em morte para mim e para você. Não é algo natural que é feito em nossos corações. É algo sobrenatural. Um coração de pedra foi tirado e foi colocado um coração de carne, que vai aprender através do sofrimento a obediência a Deus,
assim como foi com o próprio Senhor Jesus. Às vezes, experimentar o prazer de Deus vai nos trazer sacrifícios. É claro que não sabemos se isso é verdade. Nós lemos às vezes nos livros e às vezes as pessoas podem exagerar ou podem trazer um fato a mais que pensou realmente ter acontecido e pode não ter acontecido. Conhecemos um pouco da vida desse homem, um homem chamado Jonathan Edwards. O que falam sobre esse homem e a vida dele com a sua esposa, com seus filhos, é algo impressionante. Quando discutimos sobre a vida dele, por exemplo, chegamos a perguntar: rapaz, será que isso realmente acontecia? O homem era casado, tinha 13 filhos, era pastor, era professor. Esse homem conseguia fazer tudo isso que eles dizem que ele fazia. Final das tardes, ele ia com a sua esposa, cavalgavam, conversavam e oravam juntos. Eles criaram 13 filhos. Século XVIII. Tentem imaginar as condições daquela época. Se dizia que ele estudava a palavra de Deus cerca de 3 a 4 horas por dia. Se dizia que ele orava também cerca de 3 ou 4 horas, talvez um pouco mais. E ficamos pensando, como é que esse homem arrumava tempo para fazer tudo isso? Disseram que certa vez ele entrou no seu quarto à tarde para orar e disse: querida, eu estou aqui no quarto, eu vou orar. Fulano daqui um tempo mais vai chegar, quando ele chegar, você bate na porta, tudo bem. O livro conta que ele entrou no quarto, no livro não, né? Ele entrou no quarto. Isso era cerca de 4, 5 da tarde. E ele saiu no dia seguinte perguntando: ué, mulher, cadê fulano? Olha, ele veio aqui. Mas você estava aí, eu bati na porta, bati, você não respondeu e eu deixei. Eu estava orando, você poderia insistir. Mas fulano, você não dormiu não? Não. Você já passou 10 horas dentro do quarto. Cerca de 10 horas. Às vezes nós pensamos que isso são um conto de fadas, que isso não pode acontecer. É claro que isso foi um ponto, não era algo rotineiro na vida dele, foi uma coisa que aconteceu. Mas nós achamos que às vezes reservar momentos com o Senhor são coisas maçantes. Achamos que reservar tempo para ler a Bíblia, pensar, meditar e para orar vai ser algo extremamente chato. Uma disciplina que não vai trazer talvez benefício tão grande assim para a minha vida. Quanto tempo faz que você não teve mais um momento realmente a sós com o Senhor, lá no quarto? Há quanto tempo você já não tem mais prazer em ler a sua palavra? Há quanto tempo você não lê a palavra e não é capturado por ela? Há quanto tempo você não ora realmente com prazer na oração? Você é envolvido de tal maneira que você não quer mais sair dali. Por você continuaria orando e ali, porque você estava desfrutando da presença do amado da tua alma. Há quanto tempo você não faz mais algo assim? Conformar-se com o mundo é bem mais fácil. Ouvir os seus clamores e atender a correria, atender ao corre-corre, e dizer como todo mundo: eu não tenho tempo para mais nada. É muito grande o corre-corre. Não tenho tempo, às vezes, nem de respirar direito. E vamos seguindo o fluxo desse mundo, nos envolvendo numa coisa ali, numa outra coisa lá, e parece que não temos mais tempo com o Senhor. Conformar-se com o mundo é mais fácil. Apreender e praticar a noção de tempo do mundo é bem mais fácil. Mas a palavra de Deus nos chama a não tomarmos a forma do mundo. Quando observamos, sobretudo, no Evangelho de Lucas, em certo ponto Lucas narra: e ele se retirou para orar, como era de seu costume. Cristo orava constantemente. Ele separava tempo para devoção e para comunhão com o Pai. Ele deixa esse exemplo para nós. Fomos chamados para sacrificar, meus queridos. E o sacrifício hoje somos eu, somos você. É todo o nosso ser colocado diante do Senhor para ser vivido para a sua glória.
tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E não podemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, mente de Cristo, de um coração que é habitado pelo Espírito Santo, pela palavra, para então glorificarmos e desfrutarmos da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar.